faça com todos aqui presentes, no qual nessa noite de hoje, mais uma vez temos essa oportunidade para que possamos nos instruir e buscar tudo aquilo que nós necessitamos. E assim, vamos fixar e ter os nossos pensamentos aqui dentro deste lar, no qual estamos, como sempre dizemos, dentro de uma sala de aula, e acima de tudo, todos nós somos iguais e viemos com o mesmo objetivo, e sempre dizemos que é um esclarecimento, de uma forma geral, segundo a nossa evolução, um amadurecimento. Então, cada tema, cada estudo da noite, reunião pública, nos chama a atenção e requer a nossa atenção redobrada mais ainda sobre muitas das questões do dia a dia da nossa oportunidade de estarmos hoje na Terra. Então, nesse instante, convido a todos para que assim possam nós, reunidos em pensamento, realizar uma prece e rogar ao Senhor pela abertura da nossa reunião pública desta noite de hoje. Amado Mestre Jesus, nosso irmão de todos os instantes, aqui estamos com esse objetivo. Ainda somos pequenos, temos muita pouca força de vontade, mas o nosso objetivo é sempre nos instruir, buscar cada vez mais a amar. Por isso estamos dentro desta sala de aula, nessa escola abençoada, que vós concedeu-nos a nós outros, como forma de nós podermos trabalhar o nosso engrandecimento espiritual. Assim, ó Senhor, também da vida, o nosso Criador, que sabe das nossas necessidades, ilumine os nossos pensamentos e sentimentos para que tornamos cada vez mais acessíveis tudo aquilo que vamos aprender nesta noite de hoje. E assim rogamos a vós, ó Criador, a permissão para dar por aberto a nossa humilde reunião pública desta noite de hoje. Pois bem, nós hoje temos mais uma vez o nosso irmão Douglas, que vem trazer para nós o estudo da noite de hoje, como todos já têm visto, que é um tema muito sério dentro da nossa humanidade, dentro de nós seres espirituais e experiências físicas. Então, que todos prestem bem atenção, que o estudo é de muita valia, muito importante para nós. Nesse instante, convido o nosso irmão Douglas, que tem a palavra. Boa sorte. Ei, gente. Boa noite. Uns estão com frio, outros não. Mas é isso aí, estava conversando com o Jean, entraram, né? Cada um de nós é um espírito individual. Então, uns sentem calor, outros sentem frio, uns não sentem nada, mas mesmo assim estamos na mesma terra. Mesmo assim estamos aqui em luta constante contra nós mesmos, para trabalhar dentro de nós as questões mais difíceis que têm nos mantido presos aqui nessa terra. E o estudo dessa noite, ele vem exatamente nos mostrar, aclarar o nosso conhecimento, o nosso entendimento, primeiramente a respeito de nós mesmos. E no segundo momento... Confere se o microfone está ligado aí. Ah, mas não conhece essas coisas assim. Ligou? Análises técnicas, né? Mas enfim, cada um de nós que se encontra nessa terra, nesse mundo de provas e expiação, nós estamos aqui por um motivo, pelas nossas ações infelizes, pelos nossos atos maldados, e isso fez com que nós continuássemos, na verdade, presos aqui nesse plano, presos aqui nesse planeta. Mas muitas vezes, quando a gente vai ler
daqui a pouco aqui no Evangelho e nas perguntas que a gente preparou, nós vamos entender que não é à toa, que há um motivo pelo qual nós estamos aqui ainda presos nesse planeta, nesse mundo de provas e expiação. E a gente vai acabar sempre descobrindo e agradecendo a Deus de ter o planeta Terra como um local que nos abriga, como um local que nos acolhe, porque é o planeta Terra o único planeta, além do primitivo, né, que tem as condições necessárias para receber a cada um de nós. E aí, isso é uma coisa muito preocupante, porque nesse momento a gente começa a perceber o quanto a nossa evolução está lenta, né? O quanto estamos andando vagarosamente sentido a nossa evolução, o nosso progresso. E aí nós voltamos novamente para a importância da Terra. Por que a Terra? E aí nós vamos entender que a Terra, ela funciona para cada um de nós como a ação do metal com o ímã. A Terra é o ímã. Nós somos o metal. Nós ainda temos características específicas que nos atraem para a Terra. A Terra como um mundo de prova e expiação. A Terra como um mundo onde aqueles que aqui se encontram ainda necessitam evoluir em várias áreas, e aí, muito sabiamente, egoísmo, orgulho e desamor são uma dessas qualidades, se isso pode ser chamado de qualidade, né? Que ainda nós, todos nós, ainda temos dentro de nós. Ó, nós, todos nós, dentro de nós. Que coisa, hein? Redundância, foi até lá em Marte e voltou. Mas é porque cada um de nós ainda tem muito de egoísta, muito de orgulhoso, orgulhosa e muito de desamor. Eu estava até comentando com a Cida, né? Muitas vezes, quantas vezes hoje nós fomos orgulhosos? Quantas vezes hoje nós fomos egoístas? Quantas vezes hoje nós agimos com desamor? Isso sem contar com as outras imperfeições. Isso sem contar com as outras situações que a gente acha tão automaticamente que é normal, né, Cid, que a gente estava comentando, que de normal em normal, de automático em automático, a gente está aqui até hoje, preso aqui nesse planeta. E aí o Evangelho vai nos esclarecer o motivo do porquê disso. Por que nós ainda gostamos tanto de estar aqui na Terra? Ah, que isso, que absurdo! Eu não gosto de estar aqui na Terra, não. Eu queria estar nos planetas mais tops aí, mais evoluídos. Ah, eu também. Mas como a gente vem estudando aqui, nós já estamos aqui, ó, quantos séculos, dona Carlota? 12 séculos, não é? Como é que é, Rubens? Cada vez que o Ângelo fala de quanto tempo nós estamos presos aqui, eu dou a síncope. 12 séculos. Mais de 12 séculos, né? Muito mais. O 12. Né? Negócio. Que mais. Gente, olha. Olha. O que aconteceu? Não tá não? Olha. Olha mesmo. Oh. Deu? Deu. Ai, gente, só eu mesmo. Mas aí vamos passar para o Evangelho, porque daqui a pouco vai apagar tudo isso aqui. Eu conheço. Quando começa assim a ler. Então vamos lá, gente. Destinação da terra, causa das misérias humanas, capítulo 3, que eu esqueci de colocar ali, mas o capítulo 3 se chama Há muitas moradas na casa de meu Pai, né? Do nosso Pai. Então vamos lá. Nos surpreendemos em encontrar na terra
tanta maldade e paixões mesquinhas, tantas misérias e enfermidades de todo tipo, e concluímos que a espécie humana é uma triste coisa. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que nos colocamos e que dá uma falsa ideia do conjunto. É necessário considerar que na Terra não está a humanidade, não está toda a humanidade, mas sim uma pequeníssima fração dela. E aí já começa aqui a espiritualidade aqui no Evangelho nos explicar, né? Quantas vezes nós fazemos essa pergunta, né? Gente, o mundo está tão ruim. Nesse mundo, está tão ruim viver nesse planeta, está tão ruim viver no Brasil. Tanta violência, tanta doença, tanta guerra. Tantas coisas ruins acontecendo todos os dias ao nosso lado. Que a gente fica sabendo e aí a gente fica pensando, realmente esse planeta não é boa coisa. Realmente esse planeta é uma tristeza, é uma tragédia atrás de tragédia. E é interessante que quando a gente fala isso, dá a impressão que nós estamos lá no 7º céu, né? Nós falamos sempre assim, o mundo é assim, o Brasil é assim, as pessoas são assim, e nós? Parece que nessa hora as asas vão aparecendo, parece que a gente vai sair voando a qualquer momento, né? De tanto que a gente fala dos outros, da situação que acontece com os outros, e não nos colocamos nesse caldeirão, que se chama planeta Terra. E aí a espiritualidade vem nos mostrar aqui que quando nós fazemos esse tipo de análise, de crítica, nós estamos olhando de um ponto de vista limitado. O que é o ponto de vista limitado? O ponto de vista que me agrada. O ponto de vista no qual eu não sou nada daquilo ali, ó. Eu sou o quê? Vítima, muitas das vezes, e praticamente um espírito de luz. Praticamente um espírito de luz. Porque eu me coloco sempre como vítima. Eu coloco sempre as outras pessoas como as orgulhosas, as egoístas, não é? E eu sou o quê? A vítima dessas pessoas. Eu não faço nada. Eu apenas recebo o golpe e abaixo a cabeça. Nós temos que analisar as questões que o Evangelho nos passa de um ponto de vista crítico. Porque se nós não fizermos essa autocrítica, dificilmente a gente um dia vai conseguir sair daqui. Porque é justamente pelo fato da gente se recusar a fazer a autocrítica, a gente se recusar a identificar em nós qualidades péssimas de caráter, de conduta, de pensamento, de atitude, que nós ainda achamos que está tudo normal, que o errado são sempre os outros. Que eu não devia estar encarnado aqui na Terra, não, já devia estar longe daqui. Não se engane, tem muitas pessoas que pensam isso, dentro da doutrina, tá? Acha que, assim, o fato de estar aqui, estou vindo no centro, estou bonitinho, estou aqui fazendo palestra, estou fazendo as obras sociais, não preciso mudar mais nada no meu comportamento íntimo. E é onde a gente cai naquela falácia das máscaras. Nós temos que aprender a viver nesse mundo de provas e expiações sem máscaras. Nós temos que aprender a viver nesse mundo de prova e expiação de uma forma equilibrada, no sentido de nos depararmos com os problemas, nos depararmos com as provas, nos depararmos com as expiações, mas entender que a gente tem condições de superar aquilo ali, de suportar. Gente, eu sou mau ainda? Sou. Gente, eu sou egoísta ainda? Sou. Eu tenho dificuldade em aceitar determinadas coisas? Tenho. Porque se eu cair duro aqui hoje, pucutufe, o que vai acontecer comigo? Muita gente vai chorar por mim, muita gente vai, né?
vai lamentar a minha perda, mas quando eu for para a verdadeira vida, que é a vida espiritual, o que eu vou me deparar do lado de lá? Sendo que aqui eu vivi uma mentira. O que Deus espera de nós é que nós tenhamos essa capacidade de nos enxergar verdadeiramente quando olharmos no espelho da vida. E ter essa capacidade de entender que, sim, eu tenho problemas, sim, eu tenho defeitos, eu tenho dificuldades, mas estou me esforçando para melhorar. Olha que bacana. Não dá uma leveza quando a gente sabe que a gente erra assim, mas a gente está esforçando para melhorar? Com certeza, muitos de nós aqui começamos a nossa jornada de uma maneira e no decorrer dela a gente foi melhorando em algumas coisas. É claro que a gente ainda segura o pé em muitas. Mas quantas coisas nós já melhoramos? Será que a gente melhorou muito? Pouco? Ou ainda é difícil melhorar? Se a resposta é sim, a gente tem que fazer essa análise para sermos justos e verdadeiros com a gente mesmo. Porque não adianta a gente mentir para nós mesmos, mentir para os nossos familiares, amigos, sendo que para Deus ninguém mente. Deus sabe exatamente o que se passa no meu coração, nesse exato momento, e no coração de cada um de vocês. Pronto. Eu posso mentir aqui, colocar uma máscara bela aqui, mas Deus sabe que eu não sou nada disso. O que vai adiantar? Olha que atraso para a minha vida, para a minha evolução. E aí eu reclamo por que eu vivo no planeta Terra. Aí eu reclamo por que a destinação da Terra é tão miserável. Por que tantas coisas ruins e negativas acontecem na Terra? Nós estamos alimentando essas coisas ruins? Olha a quantidade de perguntas que vai aparecendo. Quando a gente reconhece a nossa cota de responsabilidade nas misérias que acontecem não só com a gente, mas no mundo em que nós habitamos, nós começamos a perceber qual é a nossa responsabilidade. Gente, o planeta Terra está no segundo estágio da evolução. Vai até qual? Juan Carlota, me ajuda aí. Quinto estágio, né? É quinto? Ruse? Quinto? Nós estamos no segundo estágio ainda. O bicho está pegando para o nosso lado. Hã? Não. Estou falando que o bicho pega e vocês não estão acreditando. E olha só, quantas vezes nós estamos aqui? Cada um de nós, gente, é por isso que a bênção do esquecimento é muito grande. Porque se a gente tivesse a noção de quantas vezes nós estamos encarnados na Terra, a gente tinha desistido de tudo. Dá para imaginar que possivelmente tem gente aqui nessa sala, nesse momento, encarnado, e eu me incluo nisso aí, com certeza, que pode estar passando aqui pela... Já está na... sei lá, encarnação que... mais de 100, mais de 200 encarnações. A Dona Nilda está horrorizada. Dona Nilda, se eu já estivesse aqui vendo a senhora ali, ela está assim, olhando para mim, assim. Mas 300, 400, 500. Naquele livro, né, no Libertação, o espírito lá, o espírito Gregório, né? 800 anos no mundo espiritual, obsidiando. Há espíritos com mais de 1000 anos na espiritualidade, encarna a volta, porque não se adapta. E nós estamos aqui nesse momento aqui, sabe-se lá qual encarnação que nós estamos vivendo nesse exato momento, nesse ano de 2026. Não podemos dizer que nós somos espíritos que acabamos de nascer, que somos inocentes, né? Tem uma passagem no Evangelho, numa passagem do Evangelho que diz: Instruções dos Espíritos.
A espiritualidade já começa assim: não há inocente sobre a terra. Pronto. Aí quando você começa a falar assim, não há inocente sobre a terra, toda a sua vontade de se colocar numa posição de vítima já cai por terra. Então, se não há inocente sobre a terra, automaticamente, cada um que está aqui nesse momento, vem aprontando, ó, quanto nós já matamos? Quanto nós já envenenamos? Quanto nós já articulamos para poder fazer o mal para o outro, ou até mesmo com as nossas próprias mãos? Quantas intrigas nós já fizemos para destruir alguma pessoa que era o nosso desafeto? E aí, quando nós nós reencarnamos num grupo familiar difícil, onde tem um querendo esganar, o irmão querendo, né? Eu sei como é que é, porque eu me coloco nisso aí. A gente fica reclamando. O que eu fiz para merecer isso? Quando uma doença difícil nos atinge, a gente tem que ir fazer um tratamento complicado. Quando nós passamos por uma provação difícil na família, ou nós mesmos passamos por uma dificuldade, a gente fica questionando: o que eu fiz para merecer isso? Ah, gente, muitas vezes, nessa encarnação, muitas vezes você pode até não ter feito, mas que a gente traz muitas dessas coisas para poder resgatar agora, nesse exato momento, a gente não tenha dúvida. Aquilo que a gente não está plantando agora, a gente está colhendo do passado, está entendendo? E é por isso que quando a gente tem noção disso, mais urgente se torna a oportunidade e a necessidade da gente o quê? Se esclarecer espiritualmente, nos evangelizarmos verdadeiramente, lutar contra as nossas más tendências, que são muitas, destruir em nós aquilo que tem sido motivo de atração. Lembra lá do início da questão da terra, e a terra como imã, e nós como metal que a terra atrai? Porque a partir do momento que a gente vai perdendo certas características atrativas para a terra, para esse planeta de prova e expiação, qual que vai ser a nossa tendência, gente? Nos afastarmos cada vez mais. Vai chegar um momento que a gente vai desencarnar e vai chegar no mundo espiritual, até assim, ela falou: ah, Senhor, já pode planejar a próxima. Aí a espiritualidade vai falar assim: que é isso, meu filho, você conseguiu, não precisa voltar mais para a terra. Ô, glória! Já pensou, gente, que bênção? Você chegar lá e falar assim: vamos preparar a próxima, que eu acho que não deu certo de novo, não. Aí os mentores chegam para você e falam assim: não precisa mais não, você conseguiu vencer essa etapa. Lá vamos nós para os mundos felizes, né? Conseguimos nos libertar da terra. Não era para ele estar trabalhando mais aí na terra, não. Como espírito. Era para ele ir num planeta muito adiantado. Ele não quis. E sacudir ainda os irmãos. É um espírito missionário, né? Espírito missionário, né? É, missionário. É. Nós somos espíritos perdidos. Ainda nós estamos nessa fase. Ainda, por enquanto. Porque não é determinante essa condição. Se nós estamos nessa condição, é porque nós queremos estar nela, gente. De uma forma ou de outra. Deus é justo em todas as coisas. Deus não brinca com seus filhos. Na verdade, tudo que nós estamos passando nessa terra aqui é de nosso merecimento. Nós merecemos passar por isso. E quanto mais a gente consegue admitir isso, mas ao invés de a gente ficar com dozinha de nós mesmos, ai, tadinho de mim, eu mereço passar por isso. Eu tenho que entender, por isso que a doutrina espírita está aí para esclarecer, que nós temos capacidade de seguir adiante. Já passou da hora da gente continuar, da gente fazer algo diferente por nós mesmos. Tranquilo? Então vamos continuar, que daqui a pouco vai me... Tá. Então vamos lá. De fato, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis
mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra frente à população total desses mundos? Bem menos do que aquela de um pequeno povoado em relação ao império. A situação material e moral da humanidade terrestre nada tem de espantoso, se considerarmos a destinação da Terra e a natureza dos que aqui habitam. Ah, mas é um tapa na cara, né? Por quê? Primeiro a gente tem que entender que não é apenas a Terra que é habitada. Lembra do capítulo? Há muitas moradas na casa do meu Pai? Então existem vários e vários outros planetas que nos fogem à contagem, que são habitados. São habitados por outros espíritos mais evoluídos do que nós. Por isso que a gente não pode dizer, que é errado dizer, que apenas na Terra que existem espíritos encarnados. Existem espíritos em outros planetas, no universo, que estão habitados. Porém, a natureza espiritual desses espíritos é, muito mais avançada do que a nossa. Por quê? Porque a Terra está destinada a receber espíritos como nós. Por quê? Nós ainda apresentamos muitas dificuldades no nosso processo evolutivo. Não deixareis esse plano, não deixareis esse mundo, enquanto deverdes um ceitil sequer ao seu semelhante. Vamos fazer a conta aí? Vamos fazer a conta? Quantas pessoas nós ainda devemos? Ah, mas eu não devo, não, as pessoas que me devem. Quando a gente fala isso, é aí que a gente está errando mesmo. Porque se nós ainda estamos aqui, é porque nós ainda temos contas a acertar com o nosso próximo. É filho, é mãe, é pai, é irmão, é amigo, é amiga. Em qualquer situação, se a gente ainda está aqui, é porque a gente tem situações a resolver. Mas a espiritualidade nos anima, sempre. Porque o desejo de Deus é que todos nós nos tornemos o quê, gente? Anjos. Um dia, todos nós seremos anjos. Todos nós fomos criados pelo mesmo Deus, simples e ignorantes, porém com as mesmas capacidades de evoluir, de crescer e de avançar na escala evolutiva. Qual que é a diferença daqueles espíritos que começaram conosco e que estão mais adiantados, gente? As escolhas. As escolhas que eles fizeram. O caminho que eles fizeram. Mesmo sendo tortuoso, eles enfrentaram esse caminho e venceram. Nós não. Muito provavelmente, na primeira dificuldade, a gente escolheu o caminho mais do que para nós era o mais fácil. Era o que mais me satisfazia naquele momento. Só que eu não percebi que fazendo essas escolhas erradas, isso me fazia cada vez mais preso a esse plano aqui. Lei de atração, não é? O que me atrai? Aquilo que se parece comigo. Enquanto eu estiver similar com as energias que estão aqui contidas no planeta Terra, a energia do orgulho, do egoísmo, da vaidade, todas essas imperfeições terríveis que nós temos e que a Terra emana, porque ela foi feita para isso, faz parte do planeta Terra ter essas características exatamente para abrigar espíritos como nós. Olha quanto tempo a gente demorou para sair do estágio primitivo. Estamos agarrados aqui no mundo de provas e expiações. Quando nós vamos para os mundos felizes? Será que nós vamos para um mundo de regeneração? Ah, eu vou que eu estou no centro. Não necessariamente. Porque não é o fato de estarmos aqui
que garante absolutamente nada, mas sim o que nós somos lá fora, quando nós atravessamos essa porta aqui e vamos para a vida real. Como nós estamos agindo na nossa vida real? Não é? Então são questões que o Evangelho nos traz para fazer a gente refletir e fazermos sempre aquela autocrítica. Como eu estou nesse momento na Terra? Eu quero continuar assim ou não? O que eu tenho feito para melhorar? O que eu tenho feito para ser uma pessoa menos egoísta, menos orgulhosa, menos ambiciosa, no sentido destrutivo da palavra ambição? Que isso a gente tem que entender também. Que não é toda ambição que é negativa, porque senão a gente não ia ter nem motivação para levantar da cama. Mas o que acontece é quando nós utilizamos a ambição, que poderia ser usada na nossa vida de uma maneira equilibrada, como um mecanismo de destruição do nosso semelhante. Para chegar no lugar daquilo, eu quero aquele cargo ali, mas eu não tenho condição de ter aquele cargo pelos meus méritos por enquanto. O que eu vou fazer? Passar rasteira. Vou manipular situações para poder chegar lá. Mas você vai prejudicar um monte de gente, não interessa. Eu estou pensando em mim. E nas famílias? Minha irmã, ela conseguiu uma casa, um apartamento, ela ganha bem pra caramba. E eu não consegui sair. O que eu vou fazer? Vou transformar a vida dela no inferno. Se eu não posso ter, ela também não vai ter. Ou se ela tem, eu vou fazer de tudo para ela perder, de alguma maneira. E aí eu começo aquele espírito de porco que nós temos muitas vezes, que ao invés da gente recuar, a gente avança para fazer as coisas erradas. E aí depois a gente reclama do porquê nós estamos aqui no planeta, presos aqui na Terra até hoje. São essas pequenas coisas que nós achamos pequenas, mas para Deus é o que está ainda pesando na nossa balança, que ainda nos impede de seguir, de caminhar. E aí vem uma abençoada de uma lição como essa aqui, para a gente começar a pensar, a refletir. Gente, eu não quero continuar aqui. Eu tenho que melhorar. Eu tenho que fazer alguma coisa para que, pelo menos na minha encarnação futura, eu não tenha tantas coisas ainda a resgatar. Eu não tenho que passar por tanta provação ou por tanta expiação. Então vamos lá. Far-se-ia dos habitantes de uma grande cidade uma ideia muito falsa quem os julgasse pela população dos seus quarteirões ínfimos e sórdidos. Essa parte que eu achei engraçadíssima, vocês vão engraxar também, quer ver? Em um hospício, vê-se somente doentes e estrupiados. Em uma penitenciária, vê-se todas as torpezas dos vícios reunidos. Nos recantos insalubres, a maioria dos habitantes é pálida, franzina e sofredora. Aí eu pergunto para vocês, gente, nós estamos aonde aqui? Nós estamos na penitenciária? Nós estamos no hospício? Ou todas as perguntas anteriores? Não é? Porque a Terra, para nós, é como se fosse um hospício. Nós somos tudo louco. Tudo perturbado. Mas por isso que a Terra tem essa característica, para abrigar as nossas loucuras. Não tem dia que a gente fala assim com a gente mesmo, gente, eu estou louco. Não posso ser normal. Eu estou pensando umas coisas aqui que não está certo. Eu só posso estar perturbadíssimo de tudo. E realmente é verdade. Para outros de nós, é como se fosse o quê? Uma penitenciária, estamos todos presos. Olha as características que foram faladas aqui, ó.
em uma penitenciária, vê-se todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Nos recantos insalubres, a maioria dos habitantes é pálida, franzina e sofredora. Isso está falando de nós, tá? A espiritualidade está falando das pessoas que passam pela nossa mente. Não, fulano é assim. Eu tenho um irmão que é assim. Meu pai com certeza é desse jeito aqui. Está falando para nós. A gente não pode esquecer que os prisioneiros da terra somos nós. Os malucos da terra somos nós. Porque a terra que é a nossa grande mãe nesse momento que está nos abrigando. Tanto é que quando a gente estuda os livros de André Luiz, qual que é a dificuldade dos espíritos quando chegam em nosso lar ou em outros planos superiores nos livros de André Luiz? A mudança energética, não é? Não é a mudança de como se diz? A mudança de ambiente. Eu estou aqui na Terra, encarnado, num mundo pesado, num mundo cheio de tribulação. Quando eu vou para um mundo mais tranquilo, para um planeta melhor, eu tenho uma dificuldade para adaptar. Muitas vezes eu não consigo nem ficar. Porque a condição daquele planeta é tão mais purificada, tão diferente da minha situação íntima, que eu não consigo ficar lá muito tempo. Eu passo mal, eu adoeço, e aí eu não consigo, eu tenho que voltar. Não é? E os espíritos no livro lá, Nosso Lar, que os espíritos mensageiros, não sei qual que é o livro agora, que os espíritos chegam lá tentando enganar a espiritualidade, só que os espíritos têm o quê? Manchas, chagas, né? No corpo perispiritual que identifica. Aqui não, violão. Aqui você ainda não pode entrar, não. Porque a sua capacidade espiritual ainda não está de acordo com a natureza elevada de certos mundos. E aí lá vem nós voltando de novo para a Terra. Não dá, gente, não dá para enganar. É aquilo que a gente está falando desde o início. A gente não consegue enganar a espiritualidade e a Deus. Então não é melhor a gente lutar aqui enquanto a gente está encarnado aqui nesse mundo de prova e expiação, que é destinado para nós, para que a gente melhore? Cada vez mais, nem que seja um pouquinho, porque vai chegar um momento em que Deus vai falar com a gente assim, não precisa de você voltar mais para a Terra. Você já pode alçar, né, outros voos que não da Terra. E aí a gente vai ter certeza que a gente conseguiu concluir aquilo que nos mantinha preso aqui na Terra. Olha que beleza. Isso não é algo ilusório, não. Isso é algo real. Tanto é que existem muitos e muitos espíritos que já estão nesses outros planetas. Porque fizeram, muitas vezes, o caminho que nós estamos pelejando para fazer agora. Voltando à questão das escolhas. Qual que é a diferença desses espíritos e nós? As escolhas que eles fizeram. E aí volta de novo a pergunta: quais têm sido as nossas escolhas? Né? Vamos lá. O óculos até fechou. É o óculos. Peraí. Então vamos lá. Pois bem, que se imagine a Terra como sendo um subúrbio. Mas a espiritualidade também ela não facilita nada para a gente, né? Olha só. Imagine a Terra como sendo um subúrbio, um hospício, uma penitenciária, um sítio malsão. Aí eu falei assim, eu vou escrever o que significa sítio malsão, porque tem gente aqui que não vai entender. O que é sítio? É sítio que eu vou pro final de semana? Não é não, gente. Não é. Quer ver o que é sítio malsão? Sítio malsão significa um lugar prejudicial à saúde, insalubre ou nocivo. Nossa,
Só vai piorando, né? Quando você vai pegar o significado, dá vontade de falar assim, por que eu fui pegar o significado, né? Mas é exatamente isso aí, ó. Ela é tudo isso ao mesmo tempo. Ela quem? O planeta Terra. Compreender-se-á, assim, por que as aflições superam as alegrias. Então agora, finalizando a parte aqui, ela vai falando exatamente do porquê que as alegrias, as aflições na terra superam as alegrias. Porquanto não se enviam ao hospício pessoas bem comportadas, nem às prisões pessoas que não cometeram mal algum. E nem hospícios, nem prisões são lugares de delícias. Ou seja, se nós estamos aqui, é porque exatamente, mesmo a terra tendo essa característica de hospício, de penitenciária, é o local que mais e melhor nos abriga. E aí a gente volta de novo àquela questão. Por que a terra é cheia de enfermidades? Por que a terra é cheia de violência? Porque a terra tem sido um berço de tantas lutas sociais, de tanta desigualdade, de preconceitos mil. Por que nós, homens, ainda perseguimos as mulheres? Por que as mulheres, até o tempo atual, não têm o respeito que deveriam ter por tantos anos e ainda permanecem aprisionadas, escravizadas nas famílias, pelos homens, pelas pessoas? São questionamentos seríssimos, gente, que faz parte da nossa realidade atual. Por que existe a xenofobia? Por que existe a homofobia? Por que as pessoas têm tanta dificuldade em aceitar o outro como ele é, como ela é? Mas nós queremos ser aceitos como nós somos, né? Nós somos incapazes de aceitar o outro como ele é. Mas que coisa louca! Por isso que é um hospício aí. Quando a gente fala assim, que coisa louca, a gente entende aqui, o hospício é aqui mesmo, porque não tem outra situação. Porque se nós estivéssemos, como é dito aqui no Evangelho, pessoas bem comportadas, que sabem viver em sociedade, que sabem viver em grupo, que sabem viver em comunidade, que estendem a mão para o próximo, ao invés de recusar a mão e deixar a pessoa cair sozinha, sabendo que a pessoa vai cair. Não somos capazes de fazer nada para modificar a situação infeliz do outro. Sabe por quê? Que a gente vira e fala assim, ah não, se eu aprendi, ele vai aprender também. Sendo que muitas vezes está nas nossas mãos falar alguma coisa para modificar aquela situação, fazer alguma coisa para mudar aquilo ali. Não é egoísmo isso, gente? Não é orgulho isso que nós sentimos? Ora, da mesma forma que em uma cidade toda a população não se encontra em hospícios ou prisões, toda a humanidade não está na terra. Lembrando novamente que nós falamos lá no início, né? Há muitas moradas na casa de meu pai. A casa de meu pai é todo o universo, todos os planetas que se encontram no universo. Então a Terra é isso aqui, tá? Tem um mapa aí, ó. Cadê o mapa, dona Carla? Trouxeram um mapa aqui pra gente na quarta-feira que eu fiquei desanimadíssimo. A Terra é mínimo, isso aqui, ó, perto da galáxia inteira. Isso aqui, ó. A gente acha que a Terra é grande coisa. Muitos acham que a Terra é o único local onde tem tudo, do bom e do melhor, do péssimo ao pior. E do mesmo modo que do hospício saem os que estão curados, e da prisão os que cumpriram o seu tempo, o homem deixará a terra
deixa a terra e se encaminha a mundos mais felizes, quando está curado de suas enfermidades morais. Nós ainda estamos endividados com a providência divina. Por isso, ainda estamos encarnados no planeta Terra. Então, qual que é a grande chamada de atenção? Cuidado com as suas dívidas. Não parcele. Procure pagar no Pix. Né? Porque nós estamos endividados e por isso nós estamos aqui. Ainda, por enquanto, né? Mas toda dívida um dia a gente vai querer pagar. De tanto sofrimento que a gente vai passando, de encarnação em encarnação, de tantas perdas que a gente vai tendo, de tantas situações que a gente fala, gente, eu já poderia ter melhorado nisso, eu ainda estou caindo nessa ainda. Porque a gente faz as coisas, erra, sabe que errou e volta de novo pelo mesmo caminho. Está aumentando a nossa dívida aí. Por que será? Será que a gente tem vergonha das pessoas? Será que a gente tem dificuldade de ter que dar satisfação para as pessoas o tempo todo do que é certo? Porque do errado a gente sabe como é. Mas do certo, às vezes a gente tem oportunidade, mas não quer fazer. Não queremos fazer, gente. Não adianta colocar a culpa. Ah, eu não faço porque fulano não deixa. Não. Porque na hora de desencarnar, é a gente que vai sozinho. Quer dizer, na verdade, tem os companheiros que vêm buscar a gente, né? Mas quais são as companhias que eu quero que me busque, gente? Aí é que está. Quem que vai me esperar quando eu tiver para desencarnar? Ou será que eu vou desencarnar e continuar a vida louca aqui na Terra, igual muitos ficam? Não tem nem noção que desencarnou. Está tão preso à Terra, às sensações da Terra, às paixões da Terra, que desencarna e continua exatamente sem nem perceber que desencarnou. Volta para casa, aí achar ruim que a gente está ignorando, quer bater na gente, que a gente está com falta de respeito com ele. Não sabe que morreu, não sabe que desencarnou. De tão preso que estava e continua preso à Terra. Quando tem muitos que desencarnam, como tem lá no livro Céu e Inferno, né? Quem não leu, gente, pode ler, viu? Que ali é uma lição realmente do que nos espera na vida futura. Porque ali coloca a característica de cada espírito que ele foi na Terra e o momento do desencarne e a situação de cada espírito. Aí tem espírito suicida, espíritos criminosos, aí tem os espíritos depois, os bons espíritos. Então é um livro que da codificação de Kardec ali, que vai nos ensinar muito, né? Dos 5 livros, né? É um dos livros que muito nos mostra como é a verdadeira vida quando a gente deixa aqui. E a gente vai entrar na realidade, quanto tempo a gente perde aqui e a realidade espiritual que nos aguarda depois. Não acabou. Terminou aqui a nossa leitura e agora nós vamos ali, ó. Ver se eu consigo com óculos ou sem óculos, hein? Vamos ver. Sem óculos. Só para leitura aqui. Então vamos lá. Causa das misérias humanas, capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. E eu apaguei o negócio, gente. Não. Senhor. Aonde? Me ajuda aqui, sim. Cido, me ajuda. Me ajuda aqui. Estou falando? Gente, quando começa, eu já sei. É a mesma coisa assim, agora. Pá! Se a Cida não tivesse aqui em Cido. Dá pra você fazer isso mesmo. Faz, né? Ai, o que é a confiança nos amigos, né? Então vamos lá. E aí, gente, para a gente preparar essas perguntas, as fontes complementares que a gente estudou foi, ó, da Lei do Progresso, Livro dos Espíritos, capítulo 3, perguntas de 776 a 793. O livro Sinais dos Tempos, da Gênese, capítulo 18, item 9, página 407 e 409.
O livro da Sociologia, no livro Consolador, ditado pelo Espírito Emmanuel, primeira parte, capítulo 1, perguntas 55 e 56. Colocou o E ali, mas foi erro lá. Então vamos lá. A primeira pergunta que foi preparada para a gente diz o seguinte: por que são marcantes ainda as misérias humanas? Elas são marcantes, as misérias humanas. É que não aprendemos ainda que somos todos irmãos pela lei de nosso Pai, tão suavemente expressa no Evangelho. É que ainda existe em nós muito egoísmo, orgulho e desamor. A situação material e moral da humanidade terrestre é devida à destinação e à natureza daqueles que a habitam. Então vamos lá, olha só. As misérias são ainda marcantes, porque mesmo nós sendo todos irmãos pela lei de nosso Pai, nós ainda agimos com orgulho, egoísmo e desamor. Por isso que parece que dá a impressão que parece que a Terra vai explodir a qualquer momento, de tanta maldade, né? Todo dia. A gente fala assim, gente, não vai acabar nunca, não? Né? E aí vem falando lá embaixo, olha, a situação material e moral da humanidade terrestre é devida à destinação. Aqui a Terra se destina, mundo de prova e expiação, né? E qual é a natureza daqueles, né? Daqueles que habitam a Terra, né? Natureza imperfeita, natureza egoísta, natureza orgulhosa e vaidosa. Enquanto a gente estiver alimentando essa energia na Terra, essas misérias continuarão. Agora, a partir do momento que cada um de nós fazer a sua parte, vai chegar um momento que a Terra já não vai mais ser tão pesada, a energia da Terra não vai ser tão negativa, porque nós que estamos aqui vamos estar aqui, modificando o nosso estado de espírito, modificando o nosso pensamento, aquilo que a gente irradia do nosso pensamento para o mundo, volta para nós de forma positiva. Se é o bem, é o bem. Se é o mal, é o mal. Tá? Por isso, quando a gente vê a coisa negativa acontecendo, as guerras, os crimes, ao invés da gente falar, não tinha que morrer mesmo, ao invés da gente falar assim, ó, tinha que passar por isso mesmo, a gente começar a pensar, olha, não é bem assim não. Porque se alguém sofre, alguém está fazendo sofrer. Né? Então são dois sofredores, o que está sofrendo e o que está fazendo sofrer. Não adianta a gente falar assim, vou me preocupar só com o que está sofrendo, porque o que está fazendo sofrer vai continuar. Talvez pode deixar de fazer sofrer aquilo ali, mas vai continuar pegando outra pessoa para Cristo. Né? Então são dois estágios ali que a gente tem que se preocupar. Se nós estamos fazendo sofrer, pior para nós. Agora, se nós estamos sofrendo pelas mãos de outras pessoas, vamos entender que se nós estamos passando por isso, nós não somos vítimas. Nós estamos ali nos restituindo com a lei. Que lei é essa, gente? Lei de justiça. Né? Outro livro para a gente estudar aí, ó, Justiça Divina. É um livro também muito forte e muito importante. Justiça Divina. Então vamos lá. Terá Deus nos criado apenas para o sofrimento? Não. O sofrimento é temporário e decorre da nossa resistência à prática do bem, para satisfazer o orgulho e o egoísmo que existe em cada um de nós. Então é a nossa resistência que nos mantém no sofrimento. Muitos de nós aqui já devem ter ouvido
de outras pessoas, né? Eu escutei isso muito da minha família. Ah, vocês espíritas, vocês ficam ali exaltando o sofrimento, como se o sofrimento fosse a coisa mais importante, como se a gente tivesse que sofrer. Não, nós não temos que sofrer. Porém, o sofrimento, por enquanto, é necessário para nós, pela nossa condição espiritual, pela nossa natureza. Não tem aquele ditado? Não aprendeu pelo amor, aprendeu de que forma, gente? E nem sempre a gente aprende pela dor, né? Às vezes a gente está sofrendo ali, mas não dá o braço a torcer. Às vezes aconteceu uma coisa na vida da gente que era assim, gente, a pessoa não vai aprender nunca. Agora ele aprende, agora ela aprende. Não aprendemos. É a nossa resistência. É aquilo que nós nos negamos a enxergar e nos modificar que ainda causa o sofrimento. Mas para Deus, Deus quer, gente, que a gente tenha uma vida plena, feliz, sem sofrimento. Nós é que buscamos o sofrimento com as nossas próprias mãos, com as nossas próprias atitudes. A Terra é um dos planetas mais atrasados. Aí, ó, quem achou que a Terra estava, né? A Terra é um dos planetas mais atrasados, onde habitam espíritos avessos à lei de Deus. Daí, seu panorama de sofrimento. É isso aí, ó. Só a gente olhar para nosso mundo aqui que a gente vai identificar isso. Todos os dias a gente vê uma situação aonde a lei de Deus está sendo o quê? Ignorada. Né? Espíritos, por quais espíritos? Avessos à lei de Deus. Somos nós esses espíritos, gente? Não, eu não. né, dona Nilda fala assim, não, eu não. Na próxima, nem estava encarnado, né, dona? Né? Mas tirando a brincadeira, gente, isso é muito sério, tá? Porque esses espíritos somos nós. Talvez não na intensidade que tantos outros que a gente conhece, mas que nós já fizemos coisas até piores daqueles que hoje a gente julga, a gente não tenha dúvida, tá? Se a gente está encarnado aqui agora, né, mais ou menos tranquilo, né, não estou matando ninguém, não estou envenenando ninguém, né, não estou atropelando ninguém com charrete, com cavalo, com carro, nada, por querer, eu já melhorei. Mas antes a gente fazia isso só no piscar de olhos. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o julgamento que a gente faz das pessoas. Muito cuidado. Porque a gente tem uma rapidez muito grande em julgar o mal feito das outras pessoas, sendo que lá atrás a gente já fez coisa pior. Vamos trocar o julgamento por um pensamento assim, nossa, fulano está se destruindo. Fulano fazendo isso está atrasando a vida dele. Fulano fazendo isso está se prendendo cada vez mais na Terra. Quando desencarnar, se desencarnar nessa situação, o que vai sobrar para ele? Para qual? Como que ele vai ser recebido no mundo espiritual? Tá vendo, gente? São várias maneiras da gente pensar sobre a mesma situação, que não aquela do julgamento, do apedrejamento, do linchamento público, né? Do linchamento social. Porque agora a gente não faz, mas nós já fizemos. Tá? E quem nos garante que nós não estamos pagando até hoje aqui na Terra por esses atos que nós cometemos lá atrás? Não é algo para a gente pensar? Com certeza. Então vamos lá. Qual a finalidade de estarmos na Terra? Sendo a Terra uma escola de fraternidade, nela nos encontramos para aprendermos a amar o próximo e, através do amor, corrigir nossas imperfeições. A Terra nos foi destinada por Deus para nos redimir e poder avançar no progresso espiritual. Então, a Terra é uma escola de fraternidade. Nós estamos aqui para aprender. Aprender de que forma? Amando o próximo,
e através do amor corrigir as nossas imperfeições, né? Como diz Paulo, né? Como diz Paulo, estava aqui e sumiu. Me ajuda aí, gente, me ajuda. Também, mas tem uma outra passagem de Paulo que diz, ó, o amor sobre a multidão de pecados, como é que é, gente? Hã? Estamos todos salvos, né, gente? Dona Carlota falou, acho que... É o Paulo que falou, né, Dona? Então, sabia que vocês sabiam, gente? Eu esqueci de propósito. Eu faço isso, tá? De vez em quando eu dou uma travada assim, esqueci, para ver se vocês... Ah, sabia? A generosidade dos amigos. Mas aí, gente, é isso aí. Ó. A terra nos foi destinada por Deus para nos redimir e poder avançar no progresso espiritual. Cada momento que a gente se redime na terra, a gente avança um pouco mais para o nosso progresso espiritual. Como fazer para apressar a cura de nossas enfermidades morais? Combatendo nossos defeitos, incentivando as virtudes e buscando nossa reforma íntima à luz do Evangelho de Jesus. A dor é condição da alegria e o preço da virtude. E a virtude é o bem mais precioso que há no universo. Então, a dor, para muitos de nós, é a condição da alegria. Se a gente sofre por algum motivo, comecemos a identificar, a entender essa dor de uma outra maneira que não com revolta, tá? É difícil, sei que é difícil, mas é necessário, tá? Estamos destinados a reencarnar indefinidamente na Terra? Não. Do mesmo modo que do hospital saem os que já estão curados e da prisão os que já cumpriram a pena, o homem deixa a Terra quando está curado das suas enfermidades morais. Nosso mundo não é o único habitado. Outros mais felizes existem, compatíveis com os níveis de progresso alcançados pelos espíritos. Ou seja, a cada qual com seu igual. Né? Se nós estamos aqui ainda, porque a gente ainda tem essa afinidade com a Terra. Porém, existem mundos muito mais evoluídos que os espíritos que estão encarnados lá já têm uma espiritualidade muito maior e um progresso espiritual muito maior, tá? A felicidade existe? Como conquistá-la? Sim, a felicidade nos é assegurada pela lei de Deus e devemos conquistá-la passo a passo, trabalhando por vencer nossas próprias imperfeições. O Evangelho do Senhor é o guia mais seguro nessa caminhada. Todos podemos ter fé num futuro melhor, mas alcançará a felicidade mais depressa e com menor sofrimento aquele que se esforça para dominar suas más tendências. É o esforço, né, gente? O que Deus espera de nós é o nosso esforço. Cada esforço que a gente tem aqui na Terra, por menor que possa parecer para nós, para Deus já é um grande feito, porque Ele conhece a nossa trajetória. Ele sabe de onde nós começamos e todo o nosso processo até chegar nos dias atuais, tá? Então a gente não pode perder nenhuma oportunidade de sermos bons, de sermos pelo menos melhores do que nós fomos no passado. Considerações finais. A Terra é uma escola de fraternidade e de reparação. Nela habitam espíritos ainda endividados com a providência divina e que aí encontram meios para se corrigir, através do sofrimento regenerador e do esforço em dominar suas más tendências, causas das misérias humanas. Que assim seja, né, gente? Então, eu agradeço a todos. Tem mais um? Abençoada. Boa noite, deixo-vos a paz, minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. João, capítulo 14, versículo 27. A verdadeira paz esteja com todos. Que assim seja, né, gente?
Então, que Deus abençoe. Obrigado a todos pela atenção. Desculpem as brincadeiras, mas eu sou assim mesmo, né? Já me conhece aí um pouquinho. A gente tem que trazer a seriedade, mas também trazer a leveza, né? Porque senão fica tudo muito engessado, muito duro, e a gente fala assim, eu nunca vou conseguir sair desse local que eu estou aqui. Então, quando a gente consegue mesclar, né, a seriedade do Evangelho, mas ao mesmo tempo com a leveza e com a alegria, a gente consegue assimilar melhor a mensagem de Cristo, né? Assim eu espero, né? Então, que Deus abençoe, muito obrigado, até a próxima.